Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste e que você volte. Combinado? Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que embranquecer a população brasileira já foi política de Estado aqui no Brasil? Não sabia? Digo mais ainda para vocês. Apoiada por muito acadêmico que hoje é nome de rua. Vital Brasil, Dr. Arnaldo, Silvio Romero. Podemos falar de escritores famosos como Monteiro Lobato. Eles e vários outros acreditavam que até 2010 não existiria mais negros aqui no Brasil. Errou! Isso, obrigado, Faustão. Essa história é tão pesada que é difícil de acreditar. E hoje eu quero fazer a leitura desse quadro aqui para vocês, A Redenção de Cã. Eu quero mostrar para vocês como que esse quadro se tornou um ícone para estas pessoas que acreditavam que até 2010 não existiria mais negros no Brasil. Eu vou explicar como. Você já viu esse quadro? Nunca viu? Eu vou explicar o que ele quer dizer. Tá afim? Então vem comigo pro canal Mano Mundo, que aqui todo dia é dia de história. Eu não vou pedir para você se inscrever agora no canal porque você não assistiu o vídeo. Mas lá no final do vídeo eu vou te lembrar. Então fica comigo até o final. Combinado? Até já. Então vamos lá, pessoal, como eu tinha dito antes na vinheta, vamos estudar um pouco essa tela, esse quadro, A Redenção de Cã. Antes, deixa eu só fazer uma introdução. O médico e diretor do Museu Nacional, o João Batista de Lacerda, ele participou, gente, representando o Brasil no primeiro Congresso Universal das Raças em 1911, lá em Londres. E ele propôs uma tese que sugeria que dentro do período de 3 décadas, o Brasil seria um país totalmente branco. E a tela, A Redenção de Cã, vou deixar aqui, do espanhol Modesto Brocos, ele viveu aqui no Brasil por 40 anos. Esse quadro, gente, ele foi destaque na exposição no Museu Nacional de Belas Artes. Esse quadro, A Redenção de Cã, reverenciado e premiado em sua época, é considerado uma representação visual dessa tese do embranquecimento da população. Literalmente, no caso do médico e diretor do Museu Nacional, João Batista, a pintura acabou ilustrando um artigo da sua autoria sobre o branqueamento. Ele assim descreveu a imagem: o negro passando a branco na 3ª geração por efeito de cruzamento de raças. Isso mesmo que ele falou. Então, pessoal, o título do quadro, ele remete à história bíblica da maldição lançada por Noé sobre o seu filho Cã. Eu vou contar rapidamente, tá? Passou o dilúvio, Noé plantou uma vinha, e aí ele fez um vinho, tomou, ficou bêbado e dormiu pelado. Eu vou deixar o relato bíblico para vocês aqui, a passagem bíblica. E o filho Cã viu e riu do pai, e os outros irmãos, o Cã e o Jafé, vieram de costas com uma capa, cobriram o pai em sinal de respeito, e quando Noé acordou, os filhos deduraram o Cã por Noé, e o Noé lança uma maldição sobre o seu filho Cã e seus descendentes, que ele seria escravo dos seus irmãos. Tá bom? Mas eu vou deixar a passagem bíblica aqui para vocês verem. Há, inclusive, quem acredita que Cã e os seus descendentes, os cuxitas, são os primeiros africanos. Por isso, tem um monte de maluco que acredita que a África é amaldiçoada. Não conhecem a Bíblia, não conhecem a história, não conhecem nada.
E o repasse dessa história bíblica com esta ótica sobre a maldição de Noé é do início da chamada Era Moderna, quando o cristianismo europeu buscava formas para justificar a escravização dos habitantes do continente africano. Tanto que o Congresso das Raças, que eu citei lá no início do vídeo, era para os europeus decidirem o que eles fariam com esse povo colonizado, tá bom? A história pintada pelo Modesto Brocos, que aponta as teorias da sua época, que a salvação ou a redenção dos descendentes de Cã ia acontecer como? Por meio da sua extinção, por efeito do branqueamento. Então, uma das associações que aparecem com mais frequência na imprensa do período, em textos escritos por intelectuais renomados como Olavo Bilac, o Coelho Neto, o Dr. Arnaldo, como citei aqui, o Monteiro Lobato, entre outros, né? Eles acreditavam nessa maluquice. Mas vamos tentar entender o quadro, vamos ler o quadro. Antes de mais nada, gente, eu sou historiador, mas eu não sou professor de artes, então eu vou dar a minha leitura, ok? Então vamos ver o quadro. Eu vou colocar a imagem aqui do quadro. O que eu quero que vocês entendam? Essa senhora negra, ela é uma ex-escrava ou escrava, porque o quadro foi pintado bem no final ali da escravidão. Ela é mãe dessa moça já mais clara que ela. Provavelmente essa senhora teve essa filha com um europeu, ok? E esta filha casou-se com outro europeu, que é esse rapaz que está no canto da tela, já branco. Reparem os detalhes. A senhora negra está descalça, pisando num chão de terra. O genro já está melhor vestido, com um sapato no pé, pisando em um chão pavimentado. Olha os detalhes da obra. A senhora está com as mãos levantadas para o céu, o olhar para o céu. É como se ela estivesse agradecendo a Deus pelo seu neto, já agora totalmente branco, ter nascido desta cor. Então a filha clareou, casou com um europeu e o neto da senhora já branco. Isso para o Modesto Brocos seria a redenção de Cã, o perdão de Cã, como eu disse antes, a extinção do negro do mundo. E aí esse quadro foi usado no Congresso para justificar, para mostrar a teoria do branqueamento da população brasileira. E esse bebezinho que está aqui com uma fruta na mão simboliza então o nascimento de um novo brasileiro, um povo branco, europeu, perfeito. Pesado, né? Galera, esse quadro é pesadíssimo, premiado, elogiado, mas é pesado. Então, pessoal, para a gente caminhar para o final, esse bebê é o elo que permite o branqueamento completo dos descendentes dessa senhora, possivelmente escrava, e assim a sua salvação, a sua redenção, a redenção de Cã. Essa pintura, gente, foi feita pouco depois da abolição da escravidão no Brasil e da instituição da República, ok? Então, no caminho para um suposto progresso, o Brasil adotava a Europa branca como referência. Só que a população brasileira não tinha nenhuma semelhança, gente. Nós sempre fomos de maioria negra no Brasil. O negro representava, aos olhos de boa parte da intelectualidade, o passado, o atraso, e surgiram no século XIX as chamadas teorias científicas do branqueamento, propondo como solução para o problema misturar a população negra com a branca. E aí foi trazido para o Brasil os imigrantes europeus, e aí geração por geração eles iam misturando até mudar o perfil racial do país de negro a branco. E ainda bem que eles erraram, porque nós somos a maioria e seremos sempre a maioria. Galera, vou ficando por aqui.
Mas quero deixar claro uma coisa. Esta aula era para falar do quadro A Redenção de Cã. Se vocês tiverem gostado, eu faço uma próxima aula contando a história do branqueamento e da eugenia como política no Brasil, contando toda essa história. Combinado? Galera, vou ficando por aqui. Eu falei no começo e vou cobrar agora. Se você ficou até aqui, se você gostou, vou pedir para você se inscrever aqui no canal Mano Mundo, claro. E se você se inscreveu e você gostou, vou pedir para você dar um like. E se você se inscreveu e você deu like, deixa um comentário aqui pra gente, uma crítica, um elogio, ou um apontamento, ou algo que eu não falei, pra gente poder discutir. Combinado? Galera, fico por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, canal Mano Mundo, todo dia, dia de história, e hoje, dia do quadro A Tela, A Redenção de Cã. Até mais, galera.